Você já parou para pensar como passa os seus dias? Será que o tempo está escapando de suas mãos como areia fina? Ou você está de fato aproveitando cada momento de forma plena? E se eu te dissesse que a chave para uma vida mais produtiva e serena está no controle do seu tempo, assim como ensinava Sêneca, o grande filósofo estoico? Neste vídeo, vamos explorar não só como administrar o tempo, mas como esse conceito pode transformar sua vida para sempre. A administração do tempo pode parecer uma tarefa simples, mas, se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo isso de forma eficaz. Você sabia que os filósofos estoicos, como Sêneca, já falavam sobre a relação entre o tempo e a sabedoria? No fundo, trata-se de algo que vai muito além de planejar a semana ou usar um calendário. O verdadeiro desafio é como reagimos às limitações do tempo e como as nossas escolhas refletem nossa verdadeira serenidade. Neste vídeo, você vai aprender como a filosofia estoica pode ajudá-lo a administrar seu tempo com sabedoria, aumentar sua produtividade e, acima de tudo, alcançar uma vida de equilíbrio. Através de ensinamentos de Sêneca e outros grandes pensadores estoicos, vamos descobrir que o tempo não é um inimigo, mas sim um grande aliado para aqueles que sabem como usá-lo. Capítulo 1. O tempo é a nossa maior riqueza. Você já parou para pensar em como usa o seu tempo? Aparentemente, a resposta parece simples. Acordamos, trabalhamos, comemos, nos divertimos e depois repetimos o ciclo. Mas, se olharmos de perto, veremos que, de fato, o tempo tem o poder de escapar das nossas mãos como areia fina. É como dizia Sêneca, não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. A vida é longa o suficiente, desde que saibamos usá-la de maneira eficaz. Mas como fazemos isso? Como não desperdiçamos o tempo que nos é dado, especialmente em um mundo que insiste em nos distrair a todo momento? O tempo, ao contrário do que pensamos, não é algo que possamos simplesmente controlar, mas é certamente algo que podemos respeitar. A grande questão não é quantas horas há no dia, mas como escolhemos preenchê-las. O que sabemos é que, ao contrário de riquezas materiais que podem ser recuperadas, o tempo perdido jamais volta. Ele escorre por entre os dedos, invisível, imutável. Para o filósofo estoico, o maior erro que podemos cometer não é errar nas ações, mas esquecer de perceber o valor do tempo enquanto ele ainda está disponível. Imagine que você, em uma manhã qualquer, acorde cedo e observe a luz suave do sol entrando pela janela. Você se sente leve, disposto a conquistar o dia, mas logo começa a ser bombardeado por distrações, redes sociais, e-mails, tarefas adiadas, o relógio que nunca para. Cada segundo que se passa é mais um que se vai. E ao final do dia, você se pergunta, onde foi que o tempo se escondeu? O tempo, minha cara, não se escondeu. Ele foi entregue nas suas mãos apenas para ser ignorado. O que fizemos do nosso tempo? Essa é a grande pergunta que deve guiar nossas vidas. É possível que, em uma busca frenética pela produtividade, você tenha se perdido. O que muitos não compreendem é que a verdadeira produtividade não é medida pela quantidade de tarefas realizadas, mas pela qualidade das decisões que tomamos a cada instante. Ao longo da vida, as oportunidades surgem e desaparecem, mas o tempo é o único bem que se esvai sem aviso. E ao perceber isso, você começa a entender o quanto é fundamental aprender a fazer mais com menos, a se concentrar naquilo que realmente importa. O ato de parar e refletir sobre como utilizamos nosso tempo pode ser libertador. Imagine que você, ao longo de uma semana, resolva dedicar apenas algumas horas para a meditação ou para uma caminhada no parque, longe das distrações. O que aconteceria? A sensação de que o tempo é escasso começaria a desaparecer. A ansiedade que te consome, a obsessão por controlar tudo ao seu redor, começaria a se dissipar e você se encontraria em um estado de paz. Não importa quantas horas você tenha no dia, mas como escolhe usá-las.
O tempo é um reflexo da sua escolha. Porém, o que geralmente acontece é que, em meio a tantos afazeres, nos esquecemos de que o tempo que possuímos é limitado e finito. Por isso, não podemos nos dar ao luxo de desperdiçá-lo com trivialidades. Devemos aprender a priorizar o que realmente importa. O dinheiro pode ser reconquistado, mas o tempo perdido não. Você já reparou como as horas parecem voar quando estamos ocupados com coisas que não trazem nenhum real benefício? É fácil se distrair com o que é superficial, mas isso não faz o relógio parar de girar. O tempo não perdoa. E então, voltamos a Sêneca, que nos alerta para o erro fundamental da humanidade. Não é que o tempo seja curto, mas que ele é mal aproveitado. Estamos sempre em busca de mais tempo, mas nunca damos o devido valor ao que temos agora. A vida é longa o suficiente, ele diz, mas só se soubermos usá-la. E é nesse ponto que devemos refletir. O que podemos fazer para transformar essa verdade em algo que faça sentido para nós? Será que o tempo que estamos passando é realmente significativo? Ou será que estamos nos deixando levar pela correnteza de uma vida apressada e sem propósito? É claro que nem tudo na vida é tão simples. Não podemos ignorar as responsabilidades que nos impõem. O trabalho, as obrigações, as tarefas do cotidiano exigem nossa atenção. E muitas vezes não podemos simplesmente escolher fazer o que queremos. No entanto, é justamente aí que está o desafio. Como equilibrar essas obrigações com os momentos de prazer e reflexão? Como, no meio da correria, encontrar espaço para respirar e viver plenamente? Talvez a chave seja aprender a dizer não. Sabe aquela sensação de estar sobrecarregado, de ter 1000 coisas para fazer e ao mesmo tempo não conseguir dar conta de nada? Isso acontece porque estamos constantemente aceitando compromissos e responsabilidades que muitas vezes não são essenciais para nosso bem-estar. Ao aprender a recusar o que não agrega valor à nossa vida, passamos a ter mais controle sobre o tempo. E, ao recuperar esse controle, podemos então decidir como preencher os momentos de nossa jornada de forma mais sábia e proveitosa. O tempo é a nossa maior riqueza. E é através dele que podemos construir uma vida de sentido e propósito. Se você conseguir compreender isso, estará no caminho para se tornar não apenas mais produtivo, mas mais consciente, mais sereno. A busca pela sabedoria começa com a percepção de que o tempo é limitado e que cada momento é uma oportunidade única de crescimento e aprendizado. Portanto, não desperdice mais um segundo. O tempo está em suas mãos. A pergunta é, o que você fará com ele? O tempo como bem finito. O tempo nunca espera por ninguém. Ele segue seu curso, sem pausas, sem concessões. Quando você percebe, já foi. Já se foi. No entanto, parece que muitas vezes somos como crianças brincando no campo, sem compreender a grandiosidade do que estamos carregando. O tempo não é uma moeda para ser gastada irresponsavelmente, mas uma joia preciosa que, se tratada com sabedoria, pode revelar os maiores tesouros. Quando perdemos a noção do tempo, perdemos nossa chance de viver de forma plena. É claro que o tempo nos traz incertezas. Não sabemos o que o amanhã nos reserva, não sabemos quantos dias teremos pela frente. Isso é o que torna o tempo tão valioso, pois não existe garantia de que teremos mais. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos diz que o amanhã é o momento de agir, mas e se o amanhã nunca chegar? Por isso, é essencial tomar consciência de que o agora é tudo o que temos. E tudo o que temos deve ser utilizado da melhor forma possível. Ao refletirmos sobre a vida, o verdadeiro sentido de nossa existência não está no que fazemos para os outros, mas no que fazemos para nós mesmos. Não é o reconhecimento externo que valida o nosso tempo, mas a paz interna, a sensação de que vivemos de acordo com o que é realmente importante. O tempo é nosso, sim, mas é também um reflexo de nossa própria alma. Quando usamos o tempo de forma consciente, nos conectamos com o nosso propósito mais profundo, com aquilo que realmente importa.
Por fim, é no silêncio e na reflexão que encontramos o verdadeiro valor do tempo. Não na busca incessante por mais horas ou mais atividades, mas na capacidade de parar, respirar e viver com intenção. O tempo é o que torna tudo possível, mas somente quando entendemos sua fragilidade, sua limitação. O que você fará com o seu tempo agora, neste exato momento, é o que realmente importa. O que nos impede de valorizar o tempo? Muitas vezes é a falsa sensação de que ele nunca vai acabar. Vemos as horas se arrastando e ainda assim temos a impressão de que sempre teremos mais. Mas o que realmente temos é o agora. E isso, na maioria das vezes, nos escapa. Estamos tão absorvidos pelas atividades diárias que muitas vezes mal notamos o quanto estamos deixando de lado as coisas que realmente importam. A vida parece um longo fio de momentos interrompidos por distrações. E a sensação de que o tempo está se esvaindo é cada vez mais nítida. É fácil ser seduzido pela ideia de que, em algum momento no futuro, as coisas se alinharão e teremos tempo para as coisas importantes. A famosa promessa de que amanhã será o dia certo para mudar, começar algo novo ou finalmente fazer aquilo que estamos adiando. Mas quem já passou por isso sabe que amanhã, muitas vezes, nunca chega. O tempo não tem piedade. Ele segue seu curso implacável, sem esperar que estejamos prontos para acompanhá-lo. Como dizia Sêneca, a vida é longa o suficiente e uma vida bem vivida é bastante, mas nós desperdiçamos muito do que temos. E é exatamente isso. O tempo não é curto, somos nós que o desperdiçamos dia após dia, muitas vezes sem perceber. Agora, vamos voltar um pouco. No tempo, lembra quando você era criança? O tempo parecia algo eterno. Um dia durava uma eternidade. Não havia pressa. Cada minuto parecia pleno, vivo, como se o tempo estivesse a seu serviço. Mas à medida que crescemos, essa percepção muda. O tempo começa a ser visto como algo que se deve organizar, controlar, quase como se fosse uma moeda, a ser gerida para garantir que não faltem as coisas essenciais. Mas será que é realmente assim que ele deve ser tratado? Quando passamos a pensar no tempo como um item a ser administrado, acabamos perdendo a capacidade de aproveitá-lo de forma simples e verdadeira. O tempo não é uma quantidade fixa. Ele é um conceito fluido, está sempre em movimento, mas nossa relação com ele é que define sua importância. Quando nos dedicamos a algo que realmente nos importa, a sensação de tempo se dilata. Por exemplo, você já reparou como, quando está imerso em uma atividade que gosta muito, o tempo parece passar mais rápido? O relógio não muda, mas a forma como percebemos o tempo quando estamos envolvidos em algo significativo é completamente diferente. Sêneca já dizia que para aproveitar melhor o tempo, é preciso aprender a distinguir o que é urgente e o que é realmente importante. Então, o que podemos aprender com isso? Talvez o maior aprendizado seja que a chave para viver uma vida rica e significativa não está em tentar se proteger da escassez do tempo, mas sim em se alinhar com o que ele tem a oferecer. Quando olhamos para as horas que temos à frente, devemos aprender a dedicar tempo ao que é essencial para a nossa alma e não apenas ao que a sociedade espera de nós. O tempo é como uma tela em branco. Você é o pintor da sua própria obra. O que você fará com os minutos que tem, com as horas que restam? Entretanto, o problema é que muitas vezes nos deixamos levar pela correria. A vida moderna nos empurra para a busca incessante de produtividade, de fazer mais em menos tempo, sem pensar se isso realmente nos leva para onde queremos ir. O tempo se torna uma coisa impessoal, um recurso a ser maximizado, e logo nos esquecemos do valor do próprio momento, da beleza que existe em simplesmente estar presente. A verdadeira pergunta não é quantos minutos ou horas você tem, mas o que você faz com cada uma dessas frações de tempo. Como você escolhe usá-las? O que é mais importante para você agora? Imagine um homem que passa seus dias de trabalho olhando para o relógio, esperando pela hora de ir para casa. Ele vive para o fim do dia, para o próximo. É compromisso,
para a próxima distração. O que ele perde nesse processo? Ele perde a capacidade de perceber o valor de cada momento, o valor de uma conversa, o valor de um sorriso, o valor de uma pausa para refletir. No fim, ele perde a própria essência do tempo, que é a sua capacidade de nos conectar com o presente. É preciso entender que o tempo não é algo que podemos gerenciar ou controlar de forma absoluta, mas sim algo que devemos aprender a respeitar. Isso envolve saber o que é realmente significativo em nossa vida. O filósofo Marco Aurelius, em seus escritos, já nos alertava sobre a importância de reconhecer o valor do momento presente. Ele falava sobre como, muitas vezes, perdemos a verdadeira riqueza que está no agora, porque estamos sempre projetando nossas preocupações para o futuro ou nos apego ao passado. O presente é onde o tempo se manifesta de forma mais pura, e quando somos capazes de estar plenamente conscientes dele, é aí que o tempo se torna mais valioso. Outro aspecto importante é a nossa tendência a procrastinar. Estamos constantemente adiando as coisas que realmente importam para nós, esperando que o momento certo venha. Amanhã eu começo a meditar. Amanhã vou começar a cuidar melhor da minha saúde. Amanhã vou passar mais tempo com a minha família. Mas na maioria das vezes, o amanhã nunca chega. O tempo, como Sêneca observa, é curto, mas mais do que isso, é imprevisível. Não sabemos o que nos espera e, por isso, devemos fazer o melhor uso do tempo que temos agora, sem mais desculpas, sem mais adiamentos. A reflexão diária, essa prática recomendada pelos filósofos estoicos, é uma maneira de tomar consciência do tempo. Sêneca sugeria que refletíssemos todos os dias sobre o que fizemos com as horas que passaram para que pudéssemos melhorar. Isso não é apenas uma forma de autopunição, mas de aprimoramento. Ao olhar para o nosso dia e perceber onde desperdiçamos o tempo, podemos, aos poucos, aprender a aproveitá-lo de forma mais sábia. A meditação, a pausa para o silêncio e o olhar para dentro de si mesmo são práticas que nos permitem estabelecer uma conexão mais profunda com o tempo. Quando nos permitimos estar presentes, sem distrações externas, começamos a entender a verdadeira natureza do tempo. Ele não é um inimigo, como muitas vezes acreditamos. Ele é, na verdade, um aliado silencioso, aguardando que saibamos usá-lo com sabedoria. Talvez, para muitos de nós, o maior desafio seja aprender a se desligar do mundo externo. Estamos sempre tão ocupados, tão imersos nas demandas do dia a dia, que esquecemos de dar atenção ao que realmente importa. No fundo, o tempo não é algo que deva ser combatido, mas sim algo que devemos aprender a abraçar, aproveitando cada momento, cada segundo que temos. O segredo está em reconhecer que, ao viver de forma plena no presente, podemos de fato administrar o nosso tempo da melhor maneira possível. Portanto, ao invés de esperar por um futuro distante, onde finalmente teremos tempo suficiente, que tal começar agora? Que tal, ao invés de esperar pela oportunidade, criar a oportunidade? O tempo que você tem é o único que importa. O tempo que você perde nunca voltará, mas o tempo que você aproveita pode transformar a sua vida. E ao refletir sobre isso, talvez você perceba que a vida já é longa o suficiente, se soubermos usá-la de forma sábia e consciente. Capítulo 2. O que podemos controlar? A visão estoica. À medida que o tempo passa, não há nada mais desolador do que perceber que ele está escapando por entre os dedos, e ainda assim estamos tão ocupados com aquilo que não importa. A busca incessante por fazer mais em menos tempo nos coloca em um ciclo vicioso, onde a sensação de que estamos no controle do tempo se dissipa à medida que as horas se tornam uma lista interminável de tarefas incompletas. E, no entanto, existe um poder profundo
em entender que a nossa relação com o tempo não é sobre gerenciá-lo como se fosse um bem escasso, mas sim aprender a priorizar e focar nas coisas que realmente definem quem somos. Quantas vezes você se pegou dizendo preciso de mais tempo? A maioria de nós já se viu nesse dilema. Temos tanto a fazer, tantas responsabilidades, e no fim das contas, o dia parece terminar sem que tenhamos feito metade do que planejamos. Então, nos entregamos à frustração, achando que estamos fadados ao fracasso, quando, na verdade, o que precisamos é entender como canalizar a nossa energia de forma mais eficaz. O tempo não é o inimigo. O que acontece de fato é que a falta de prioridades claras nos faz perder o foco. Imagine que você está se preparando para uma grande viagem. Uma viagem que você sempre sonhou, mas sem um mapa. Cada desvio parece tentador, e embora você avance, a sensação de que está perdido nunca desaparece. A vida é muito parecida com essa viagem. Sem uma direção clara a cada passo, há a possibilidade de cairmos nas armadilhas da distração, da procrastinação ou de compromissos que não têm relevância para a nossa verdadeira jornada. E é aqui que o conceito de priorizar entra em cena, um conceito profundamente conectado à sabedoria dos antigos estoicos. Sêneca, por exemplo, fala de uma maneira quase cruel, mas iluminadora sobre o tempo. Ele nos lembra que não é o tempo que nos falta, mas a nossa capacidade de aproveitá-lo. Para ele, cada minuto desperdiçado em coisas que não têm valor real é como uma dívida que se acumula, e um dia, quando a conta do tempo chega, você perceberá que não tem mais como pagar. Em sua sabedoria prática, ele sugere que devemos, sim, viver com a consciência da finitude do tempo, mas não para nos angustiar, e sim para despertar para as verdadeiras prioridades. Então, qual é a verdadeira prioridade? A resposta não é simples. Pode ser que para cada pessoa essa prioridade seja diferente. Para alguns é a saúde, para outros é o aprendizado, para outros ainda é a busca por uma vida mais tranquila e menos sobrecarregada de compromissos vazios. O primeiro passo é descobrir o que realmente importa para você. O que é essencial para a sua paz de espírito? O que é necessário para o seu bem-estar? Porque ao longo da vida, muitas vezes nos encontramos gastando o tempo com coisas que não nos trazem felicidade, nem crescimento, nem paz. É fácil cair na armadilha do imediatismo, onde qualquer tarefa ou demanda externa se torna urgente. O celular apita, a notificação surge e somos puxados para uma nova direção. E, então, um minuto vira uma hora e de repente perdemos o controle sobre o nosso próprio tempo. O que precisamos fazer é aprender a diferenciar entre o urgente e o importante. Não se trata de fazer mais, mas de fazer o que realmente precisa ser feito. O conceito de priorizar também tem muito a ver com o autoconhecimento. Muitas vezes, gastamos nosso tempo fazendo coisas que simplesmente não são nossas responsabilidades ou que não estão alinhadas com nossa missão de vida. Para exemplificar, pensemos em um trabalhador comum que se sente sobrecarregado com o excesso de demandas de seus colegas. A cada novo pedido, ele se sente obrigado a atender, mas na verdade está apenas adiando suas próprias tarefas essenciais. Ao final do dia, ele se pergunta por que não teve tempo para fazer nada importante. A resposta é simples. Ele permitiu que o tempo fosse drenado pelas prioridades dos outros. Ele não estabeleceu os seus próprios limites e não aprendeu a dizer não quando necessário. Esse não é essencial. Precisamos aprender a ser seletivos com o que escolhemos gastar nosso tempo. Isso não significa ser egoísta ou impessoal. Significa ser honesto consigo mesmo sobre o que realmente faz a diferença na sua vida e quais coisas ou pessoas podem realmente contribuir para o seu crescimento pessoal. A falta de limites claros é um dos maiores sabotadores do tempo. Sem esses limites, ficamos vulneráveis à constante urgência dos outros.
enquanto o que é realmente importante para nós acaba sendo deixado de lado. Agora, pensemos em um segundo exemplo, talvez mais profundo, sobre o que significa priorizar. Imagine uma jovem mãe que tem um trabalho intenso, um lar para cuidar e filhos pequenos para criar. Todos os dias, ela acorda com uma lista de tarefas interminável. Ela sente que não tem tempo nem para respirar, mas se ela parar por um momento e refletir, poderá perceber que o que ela realmente precisa, mais do que mais tempo, é uma forma de reorganizar suas prioridades. Talvez, ao invés de se sentir culpada por não dar conta de tudo, ela poderia delegar algumas tarefas e reservar momentos para cuidar de si mesma, para simplesmente ser. Priorizar, neste caso, não significa adicionar mais responsabilidades à sua agenda já apertada, mas sim fazer as escolhas certas para o seu equilíbrio e felicidade. A lição aqui é clara. O tempo não se torna seu aliado quando você tenta controlá-lo. Ele se torna seu aliado quando você aprende a priorizá-lo, a escolher conscientemente onde aplicá-lo. Quando você para de buscar a perfeição, a produtividade máxima e se concentra nas coisas que realmente fazem diferença, você começa a viver uma vida mais plena e com propósito. O tempo, assim, não passa mais como uma força impessoal e desconhecida. Ele passa como um aliado, como um espaço onde você pode criar, viver e se conectar com o que realmente importa. É por isso que muitos dos grandes pensadores da história, incluindo Sêneca, nos incentivam a ter uma relação mais profunda e honesta com o tempo. Eles nos lembram que ele não deve ser um fardo, mas sim uma oportunidade. O tempo, quando vivido com intenção, se torna o cenário para as nossas maiores conquistas e realizações. E essas conquistas não estão em ser mais produtivo ou em fazer mais, mas em viver de forma mais autêntica, mais fiel às nossas verdadeiras prioridades. Em resumo, a chave para administrar o tempo não está em tentar controlá-lo, mas em aprender a reconhecê-lo como uma ferramenta de criação e realização. Aprenda a priorizar o que é essencial, a estabelecer limites claros e a se afastar do que não tem valor. O tempo será, então, sua maior riqueza. É fascinante como, ao longo da nossa vida, o tempo vai adquirindo significados diferentes. Quando somos crianças, o tempo parece ter uma elasticidade infinita. Cada hora é uma eternidade e cada minuto é um tesouro a ser saboreado. Mas à medida que envelhecemos, o tempo passa a ser um bem escasso, algo que queremos desesperadamente controlar. No entanto, a verdade que se esconde por trás dessa busca constante pelo domínio do tempo é que quanto mais tentamos controlá-lo, mais ele nos escapa. A chave, então, não é lutar contra o tempo, mas aprender a usar as suas infinitas possibilidades a nosso favor. Ao longo da história, grandes pensadores nos ensinaram a respeitar o tempo e a ser sábios ao lidar com ele. Um dos maiores conselhos de Sêneca, talvez o mais penetrante, é a ideia de que o tempo é algo que não podemos guardar ou adiar. Não podemos armazenar os minutos de um dia para usá-los no futuro, nem podemos recuperar os minutos que já se foram. O tempo está em constante movimento e, enquanto tentamos nos agarrar a ele, ele escapa pelas nossas mãos. No entanto, ao refletirmos sobre a sua fugacidade, podemos perceber que temos em nossas mãos o maior presente possível: a capacidade de decidir como usar cada momento que nos é dado. É importante lembrar que, quando falamos sobre fazer, mas não estamos falando apenas de adicionar mais tarefas à nossa lista de afazeres. Fazer mais significa escolher fazer aquilo que é mais importante, aquilo que tem maior valor para nossa vida. A produtividade não é um fim em si mesma. Quando focamos apenas na quantidade, podemos perder de vista a qualidade das nossas ações. Nesse sentido, fazer mais não significa apenas ser mais eficiente, mas ser mais seletivo, mais consciente de onde colocamos nossa energia e como isso contribui para o nosso bem-estar. A vida moderna tem nos ensinado, ao longo das últimas décadas, a estarmos sempre ocupados.
As redes sociais, os aplicativos, o correio eletrônico, tudo conspira para que a nossa atenção se espalhe entre múltiplas tarefas e compromissos, sem nunca estarmos realmente presentes em nada. As distrações se multiplicam a cada dia e, à medida que nos rendemos a elas, perdemos o controle sobre o que realmente importa. No entanto, ao compreender que o tempo é finito, podemos finalmente focar no que verdadeiramente tem valor, ao invés de ceder ao ciclo constante de urgências que nos são impostas. Imagine por um momento que você tem uma lista interminável de coisas a fazer. Cada item nela representa uma demanda externa, algo que você tem de fazer para agradar os outros ou atender a uma obrigação. Ao tentar atender a tudo, você acaba se perdendo. A sensação de estar constantemente ocupado, mas sem ver resultados concretos, pode ser desoladora. A vida começa a parecer uma série de compromissos sem fim, sem uma direção clara. Essa falta de foco é o que faz o tempo se tornar uma fonte de frustração e não de liberdade. Agora pense em uma situação completamente diferente. Você ainda tem suas obrigações, mas ao invés de ver todas elas como uma pressão, você começa a agir com um propósito maior. Você decide qual tarefa, de fato, merece a sua atenção. Você começa a perceber que algumas dessas obrigações realmente não são importantes. E por isso, decide delegá-las ou até mesmo deixá-las de lado. Ao estabelecer limites claros, você ganha o controle do seu tempo. O que antes parecia uma montanha de afazeres, agora é um conjunto de escolhas deliberadas e equilibradas. Esse é o primeiro passo para transformar o tempo na sua maior prioridade. Sêneca, em seus ensaios, nos incita a refletir sobre como gastamos o tempo. Ele nos desafia a questionar nossas escolhas diárias e a tomar consciência do que realmente estamos fazendo com as nossas vidas. Não é o trabalho que devemos priorizar, mas as atividades que nos permitem crescer como seres humanos, que alimentam nossa mente, corpo e espírito. 1 minuto de verdadeira reflexão, por exemplo, é mais valioso do que 1 hora de tarefas mecânicas. O tempo que você dedica ao autoconhecimento, à meditação ou a um hobby que realmente ama é, na verdade, o que contribui para a sua felicidade e saúde mental. Assim, ao invés de gastar o tempo com o que é urgente e muitas vezes irrelevante, devemos aprender a investir no que realmente importa. O conceito de priorizar também está intimamente relacionado com a nossa capacidade de dizer não. A sociedade moderna nos pressiona a ser sempre disponíveis, a responder rapidamente a todos os e-mails, a estar sempre conectados. No entanto, ser constantemente acessível a todos ao seu redor não significa ser eficiente ou produtivo. Ao contrário, isso pode ser uma forma de dispersão. Aprender a estabelecer limites e dizer não é muitas vezes a maneira mais eficaz de recuperar o controle sobre o seu tempo. Não se trata de ser rude ou impessoal, mas de ser honesto com o que realmente importa para você. Ao fazer escolhas mais conscientes sobre como gastar o seu tempo, você começa a perceber que não há nada de errado em parar, refletir e até mesmo fazer nada. O que muitas vezes chamamos de não fazer nada pode, na verdade, ser uma forma de recuperar a energia e a clareza de que precisamos para priorizar nossas ações. Aprender a descansar é uma arte que muitos de nós esquecemos. No frenesi da vida moderna, a pausa se torna quase um luxo. No entanto, sem pausas, sem momentos de reflexão, o tempo se torna apenas uma corrida sem fim. E é aí que começamos a nos perder. Outro aspecto importante da gestão do tempo é a nossa tendência de procrastinar. Sempre deixamos para depois o que devemos fazer agora. Em vez de enfrentar uma tarefa difícil ou dolorosa, escolhemos o conforto da procrastinação. No entanto, Sêneca nos ensina que o ato de adiar as coisas é, na verdade, um desperdício de tempo. Quando procrastinamos,
estamos basicamente dando mais poder ao medo ou à indecisão, ao invés de agir de acordo com nossos princípios. A procrastinação é uma maneira de fugir da responsabilidade, e a única maneira de superá-la é tomar uma atitude imediata. Se algo é importante, não há razão para adiar. O tempo não espera por ninguém, e ao postergar, o que estamos fazendo é perder a oportunidade de viver plenamente. A verdadeira sabedoria vem quando conseguimos viver de forma intencional, quando nos desapegamos da ideia de que o tempo é algo a ser controlado e passamos a vê-lo como um recurso precioso que deve ser aproveitado de maneira equilibrada. Isso envolve ter uma visão clara das nossas prioridades, aprender a dizer não quando necessário e, acima de tudo, saber que o verdadeiro valor do tempo não está na quantidade de coisas que fazemos, mas na qualidade de como vivemos cada momento. Portanto, ao final de cada dia, podemos nos perguntar: como usei o meu tempo hoje? O que fiz de realmente importante? Quais escolhas tomei que refletiram o que mais valorizo na vida? Essas questões são essenciais para que possamos entender onde estamos gastando a nossa energia e onde precisamos fazer ajustes. Ao reconhecermos que o tempo é nosso aliado e não nosso inimigo, podemos finalmente viver uma vida mais plena e significativa. O tempo não é algo que devemos temer ou tentar controlar, mas sim algo que devemos honrar e aprender a usar com sabedoria. E quando fazemos isso, encontramos o verdadeiro propósito de nossa existência: viver o presente com intenção e fazer dele o melhor possível. Capítulo 3. A prática da disciplina e da temperança. Quando pensamos sobre a nossa jornada diária, é difícil não perceber que, muitas vezes, a vida parece se tornar uma série de escolhas que fazemos apressadamente. Uma das coisas que constantemente nos escapa é a forma como gerimos nossas prioridades. O que realmente importa na vida, o que deve ser a verdadeira prioridade. Vivemos sob uma pressão constante de produtividade, de sempre fazer, mas de ser cada vez mais eficiente. Mas muitas vezes essa busca desenfreada por realizar e cumprir metas nos distancia do que realmente é essencial para o nosso bem-estar. Imagine a cena. Alguém acorda de manhã cedo, quase sem tempo para um respiro, se vê imediatamente em um turbilhão de tarefas. E no fim do dia, sente uma estranha sensação de vazio. Não foi por falta de esforço, mas por causa da falta de direção. O que esse ser humano não percebe é que a maior parte de sua energia foi gasta em atividades que, no fim das contas, não refletiam seus verdadeiros valores, não o levaram em direção aos seus objetivos mais profundos. Não se trata de como o tempo é gasto, mas de como ele é direcionado para o que realmente importa. É aí que o pensamento estoico se apresenta como uma resposta iluminadora. De acordo com os filósofos estoicos, a verdadeira sabedoria está em saber onde investir nosso tempo e atenção. Não basta seguir a vida como se cada momento fosse irrelevante. Não se trata de estar ocupado, mas de estar presente no que importa. A lição central é entender que, ao priorizar os verdadeiros valores e objetivos, conseguimos viver de maneira mais significativa. Isso pode parecer simples, mas requer uma disciplina imensa, uma habilidade rara nos tempos de hoje, onde tudo parece pedir por nossa atenção simultaneamente. Os estoicos acreditavam que a chave para o controle da vida estava em controlar as nossas escolhas. Não é a vida que nos determina, mas nós que determinamos como vamos viver. E o que os estoicos nos ensinam sobre o tempo é algo de uma simplicidade que muitas vezes parece ser uma verdade esquecida. O tempo é uma das poucas coisas que realmente possuímos, mas que, paradoxalmente, gastamos sem pensar, sem questionar, sem compreender o que estamos sacrificando ao deixá-lo escorregar de nossas mãos. Poderíamos, portanto, olhar para nossas rotinas diárias
e refletir sobre o quanto de nosso tempo estamos gastando com tarefas que não nos trazem benefício algum, que não nos fazem crescer ou nos aproximam dos nossos maiores objetivos. O problema não é a quantidade de tarefas que temos para fazer, mas a falta de discernimento sobre o que realmente importa. O tempo gasto em atividades que não nos acrescentam nada ou que nos distanciam do que realmente buscamos é um tempo perdido. E isso, meus caros, é um luxo que não podemos mais nos dar. A prioridade deve ser a nossa paz de espírito, nossa serenidade e nossa busca pelo verdadeiro significado da vida. Porém, para chegar a esse entendimento, é preciso uma prática constante de reflexão. O que realmente queremos para nossas vidas? O que, em nossos corações, desejamos alcançar? Esses são os tipos de questionamentos que abrem a porta para uma gestão mais consciente do tempo. Não se trata de uma fórmula rígida, mas de uma adaptação pessoal, íntima, de acordo com os princípios que nos definem. O tempo é uma ferramenta, mas só é útil quando usado com intenção e clareza. Se decidirmos dar atenção apenas ao urgente, em vez de ao importante, caímos na armadilha do imediatismo. E o imediatismo é uma das armadilhas mais traiçoeiras da vida moderna. Ele nos empurra para agir sem pensar, para fazer sem refletir. Fazendo isso, nos perdemos na superficialidade, deixando de lado aquilo que verdadeiramente dá profundidade à nossa existência. Não somos máquinas programadas para fazer, mas seres humanos destinados a viver de forma consciente, com propósito, com intenções que se alinham aos nossos valores mais autênticos. Mas o que significa realmente priorizar? Significa escolher inconscientemente aquilo que é essencial, aquilo que nos leva para a frente e nos faz crescer como seres humanos. Isso exige não apenas uma clara compreensão de nossas metas e objetivos, mas também coragem para dizer não àquilo que nos distrai do caminho certo. Priorizar é fazer escolhas difíceis, é entender que nem tudo pode ser feito ao mesmo tempo. E ao escolher o que é essencial, devemos aprender a dedicar a essas escolhas a atenção necessária, sem nos perder em distrações. A verdadeira magia de uma vida bem vivida, então, reside no equilíbrio entre o que fazemos e o que deixamos de fazer. Este não é um conceito fácil de aplicar, mas é fundamental. Precisamos cultivar um tipo de sabedoria silenciosa, onde entendemos o valor do tempo e, consequentemente, o valor das escolhas que fazemos com ele. Às vezes, a melhor escolha é parar, refletir e, por um momento, simplesmente não fazer nada. Este é o tipo de sabedoria que nos permite restabelecer nossa energia, repensar nossas prioridades e, quando finalmente voltamos à ação, fazemos isso com um propósito em claro e uma direção precisa. Não se deve buscar em cada segundo a multiplicidade de tarefas. Na verdade, o segredo pode estar em fazer menos, mas fazer com mais intenção. A vida moderna nos desafia a fazer mais, sempre mais, até que nossa energia se esgote e a nossa mente se sobrecarregue. Mas o verdadeiro segredo está em fazer menos, com mais qualidade. Em vez de correr atrás de todas as coisas, devemos aprender a escolher o que realmente importa e dedicar a isso nossa atenção plena. Por isso, ao acordar amanhã, ao olhar para o dia que começa, pergunte-se: o que de fato merece o meu tempo? O que nesse dia será minha verdadeira prioridade? Não se apresse, não. Ceda à tentação de ser mais do que você é capaz de ser. Ao invés disso, escolha ser o melhor que você pode ser. Dessa forma, o tempo se torna uma ferramenta valiosa e não mais um fardo a ser carregado. E a sabedoria não está em controlar o tempo, mas em aprender a vivê-lo com a tranquilidade de quem sabe o que realmente importa. O que é, então, viver com consciência do tempo?
O tempo é uma corrente invisível que carrega consigo tudo o que fazemos, mas se não soubermos nadar de acordo com sua correnteza, corremos o risco de ser levados sem rumo. O tempo não é algo que possuímos, é algo que passa por nós. Somos, de certo modo, passageiros em uma jornada que não podemos controlar, mas isso não significa que não podemos escolher a forma como nos envolvemos com ela. A primeira lição do estoicismo é justamente a aceitação dessa verdade. Não podemos controlar o que o tempo nos traz, mas podemos controlar a forma como reagimos a ele. A filosofia estoica nos ensina que, ao tomar consciência do caráter efêmero da vida, somos convidados a questionar o valor que damos às nossas ações. O que é realmente importante? O que de fato vale o nosso tempo e nossa energia? Não basta dar valor à nossa vida apenas no momento da necessidade. É necessário dar-lhe valor em todos os momentos, ao longo do processo. Por quê? No final, é o acúmulo desses momentos, dessas escolhas conscientes, que formarão a verdadeira história de nossa vida. Imagine, por exemplo, uma pessoa que passa a vida inteira se sacrificando em função de um trabalho ou de uma meta que ao final se revela vazia. Essa pessoa nunca teve o tempo para realmente viver, para experimentar as coisas simples e genuínas da vida, porque estava sempre correndo atrás de algo que, no fundo, nunca foi o que realmente importava. Ela pode ter alcançado grandes conquistas profissionais, pode até ter sido reconhecida pela sociedade, mas quando olha para sua própria vida, o que vê é um vazio. Esse é o risco de viver sem refletir sobre o que se está fazendo com o tempo. E mais importante ainda, sem refletir sobre o que se está perdendo. Nos ensinamentos dos antigos estoicos, não há uma busca por prazeres passageiros ou por fama. Não se trata de alcançar status ou colecionar realizações externas, mas de alcançar uma paz interna, de viver de acordo com aquilo que é mais profundo, mais autêntico. E isso, muitas vezes, implica uma reavaliação do que é realmente significativo. O tempo deve ser dedicado não apenas ao que é imediato, mas ao que é duradouro. Quando percebemos que nossa vida tem um propósito maior do que simplesmente acumular, começamos a usar o tempo de maneira mais sábia, com mais intenção. E o que é, afinal, essa sabedoria do tempo? Ela não está em apenas seguir um conjunto de regras, mas em aprender a discernir o que realmente faz parte de nossa jornada. A sabedoria do tempo reside em saber dizer não às distrações que surgem em nosso caminho, em não se deixar consumir por aquilo que foge do nosso verdadeiro propósito. Essa sabedoria nos ensina a ser seletivos com nossas energias, a não desperdiçar nossa atenção com coisas que não nos acrescentam valor. E quando finalmente fazemos isso, é como se pudéssemos respirar, como se a pressão de estar sempre fazendo fosse tirada dos nossos ombros. Porém, essa escolha não é fácil. Vivemos em uma sociedade que valoriza o fazer, o produzir, o agir. E muitas vezes somos pressionados a acreditar que ser produtivo é o mesmo que ser bem-sucedido. Mas é exatamente aí que o estoicismo entra como uma bússola. Ele nos ensina que o sucesso não está em fazer, mas em fazer o que realmente importa. E fazer o que realmente importa não significa fazer mais, mas fazer o essencial, com presença e com propósito. É preciso coragem para adotar esse tipo de abordagem. Ao contrário do que a sociedade muitas vezes nos diz, fazer menos pode ser mais. O segredo, então, é aprender a ser seletivo, a escolher com discernimento. Mas também é importante lembrar que o tempo não é algo que se controla completamente. Ele é, antes de tudo, algo a ser vivido com sensatez. Em vez de lutar contra ele, devemos aprender a viver com ele, em harmonia. Vamos imaginar uma pessoa que tem o sonho de aprender a tocar piano. Em um primeiro momento, ela se sente cheia de entusiasmo, mas logo se vê sobrecarregada por outras demandas de sua vida. Ela começa a abandonar suas aulas, a deixar de lado a prática, e as semanas se tornam meses sem que ela perceba o tempo que passou.
Acontece que, ao não dedicar o tempo necessário para essa paixão, ela perde a oportunidade de viver uma experiência profunda e enriquecedora. O tempo, que poderia ter sido aproveitado de maneira significativa, foi deixado escapar em favor de outras atividades que, no fim das contas, não trazem a mesma satisfação. Aqui entra a importância de escolher com sabedoria o que queremos fazer com nosso tempo. Aquele que não tem uma visão clara do que quer alcançar, do que realmente importa para ele, corre o risco de desperdiçar o que tem de mais precioso. Não podemos fazer tudo, mas podemos fazer o que é mais significativo. Não se trata de tempo livre ou de estar sempre ocupado. Trata-se de escolher o que vai realmente deixar uma marca em nossas vidas. E isso exige uma certa disciplina. Não é fácil, mas é necessário. A prática constante de priorizar o que importa nos torna mais conscientes, mais presentes. A cada dia, temos a oportunidade de tomar decisões que moldam o nosso destino. E essas decisões começam com uma simples pergunta: o que é realmente importante para mim agora? Essa é a chave para administrar o tempo de maneira sábia. Não basta apenas fazer escolhas, é preciso saber fazer as escolhas certas. Em última análise, a sabedoria estoica sobre o tempo não é uma técnica para ser aplicada, mas um modo de viver. Não se trata de se apressar para realizar o máximo possível, mas de viver com a serenidade de quem sabe que o tempo, como tudo na vida, é finito. Ao aprender a viver com essa percepção, encontramos a verdadeira liberdade. A liberdade de viver com propósito, de estar presente no que realmente importa. E isso, por si só, já é um grande passo em direção à verdadeira felicidade. Capítulo 4. A reflexão diária como ferramenta de gestão do tempo. O tempo é, sem dúvida, o nosso bem mais precioso. Estamos todos constantemente tentando convencionar que ele é algo que podemos controlar ou negociar, quando, na verdade, ele é um rio impiedoso que nunca volta atrás. A tentativa de pegar um pedaço dele nas mãos é, em muitos aspectos, a tentativa de desafiar o que é imutável. O que podemos controlar, então, não é o tempo em si, mas como decidimos preenchê-lo. Sêneca, um dos maiores expoentes do estoicismo, já dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. A questão, portanto, não é se temos ou não tempo, mas como administramos a riqueza de minutos e horas que temos à disposição. Quem nunca se pegou em um ciclo sem fim de compromissos, tarefas e distrações apenas para descobrir que o que realmente importa ficou esquecido no fundo da lista? É um erro comum. Nos lançamos na correria do dia a dia, tentando responder às demandas externas, esquecendo-nos de que, por mais que as responsabilidades nos exijam, o tempo, quando mal aproveitado, nos escapa de forma irreversível. Não podemos deixar que ele nos arraste para longe do que realmente desejamos e precisamos. O estoicismo, então, oferece uma lente de sabedoria. Não se trata de quantas coisas fazemos, mas do quanto fazemos com intenção. Viver com intenção não significa uma existência sem descanso ou prazer. Significa, na verdade, saber discernir entre o que merece nossa atenção e o que não merece. Muitas vezes somos enganados pela ilusão de que estar ocupados é sinônimo de ser produtivo. Sêneca nos alerta contra esse erro, lembrando-nos de que é preciso mais sabedoria para saber quando descansar do que para estar sempre ocupado. Sabemos que o tempo não espera por ninguém, mas nossa relação com ele é fundamental. Ele se torna valioso quando escolhemos dedicar nossas energias ao que realmente importa, ao que contribui para nosso crescimento e bem-estar. Tomemos, por exemplo, uma pessoa que passa seus dias tentando agradar aos outros, sempre ansiosa em responder a demandas externas, seja no trabalho, seja nas relações pessoais. Ela nunca se dá tempo para refletir, para perguntar a si mesma: o que realmente quero alcançar com essa dedicação? Ao fazer isso, ela acaba se tornando uma marionete das circunstâncias,
movida pelas expectativas alheias, sem nunca parar para questionar se isso é, de fato, o que ela deseja para a sua vida. O tempo, nesse caso, é consumido por um esforço constante de agradar, de satisfazer, mas sem nenhuma clareza de propósito. E assim, o tempo vai embora, sem deixar vestígios de algo genuíno ou duradouro. O verdadeiro desafio, portanto, não é encontrar mais tempo, mas aprender a dar valor ao que realmente precisamos e ao que faz sentido em nossa vida. Isso exige coragem. Exige coragem para olhar para dentro e identificar os padrões que nos aprisionam. O tempo que dedicamos àqueles padrões repetitivos, seja na forma de hábitos improdutivos ou de tentativas vãs de atingir um ideal de sucesso imposto, é tempo que nunca voltará. Como Sêneca sabiamente nos lembra, o homem que vive conforme a natureza é o único que alcança a felicidade verdadeira, porque ele vive em conformidade com aquilo que é fundamental e inquestionável. Essa visão estoica nos leva a um ponto fundamental. O tempo é limitado e, por isso mesmo, deve ser vivido de forma autêntica e alinhada com nossos valores mais profundos. Mas como saber o que é, de fato, importante? A resposta está na quietude, na pausa. A verdadeira sabedoria vem do espaço de reflexão, do momento em que paramos para observar e perguntar: esse é o caminho que eu quero seguir? Essa atividade, esse compromisso contribuem para minha paz e crescimento? Quando conseguimos responder a essas perguntas com clareza, quando encontramos o equilíbrio entre o que é necessário e o que é apenas ruído, estamos de fato administrando bem o nosso tempo. É um convite a uma vida mais consciente, em que cada minuto conta e cada ação tem um propósito. Quando vivemos com essa consciência, nosso tempo se torna um aliado e não um inimigo. Ele deixa de ser algo a ser temido, como algo fugaz e incontrolável, e passa a ser um bem precioso, a ser gerido com sabedoria. Isso, claro, não significa que devemos nos tornar obsessivos com a administração do tempo, mas sim que devemos aprender a ver o tempo de uma forma diferente, como um bem finito, que, quando usado corretamente, nos permite viver com mais intensidade, com mais significado. Em um mundo onde a pressa é a norma e a distração é constante, aprender a desacelerar e a refletir se torna uma verdadeira revolução interna. O tempo é o palco onde a nossa vida se desenrola. Ele é a tela em branco onde somos os artistas, e cabe a nós decidir como preenchemos cada espaço. Ao invés de sermos levados pela maré da urgência, podemos escolher a calma da reflexão, onde nossas ações são guiadas não pelo acaso, mas por uma intenção clara de viver de acordo com o que é mais importante. À medida que aprendemos a usar o tempo de forma mais eficiente e significativa, passamos a ter uma maior compreensão do que realmente importa. E ao fazer isso, criamos uma vida mais autêntica, mais plena. Uma vida que não é medida pela quantidade de coisas feitas, mas pela qualidade da experiência vivida. O tempo, então, torna-se nossa maior aliada, não pela forma como o controlamos, mas pela forma como nos permitimos viver com ele de maneira sábia e plena. Isso, no fundo, é o verdadeiro segredo para uma vida bem vivida. O tempo, esse eterno fluxo, é uma constante que não podemos controlar, mas a maneira como o gerenciamos pode ser a chave para vivermos de forma mais plena. Quando Sêneca falava sobre o tempo, ele não estava apenas se referindo à simples contagem dos minutos, mas à verdadeira qualidade com que nos relacionamos com ele. O que importa não é a quantidade de tempo que temos, mas o que fazemos com o que nos é dado. E, paradoxalmente, ao tomarmos consciência da finitude do tempo, podemos, de fato, aprender a aproveitar ao máximo cada segundo. A vida, com todas as suas complexidades e desafios, oferece inúmeras oportunidades.
Mas, por vezes, é fácil ser seduzido pela ilusão de que podemos adiar as coisas, que sempre haverá tempo. No entanto, esse adiamento é o que muitas vezes nos rouba o presente. A procrastinação se torna um veneno lento que nos afasta de nossas metas e objetivos, nos afastando, muitas vezes sem perceber, de nossa essência e do que realmente importa. É por isso que os filósofos estoicos, como Sêneca, nos pedem para refletir não apenas sobre como usamos o tempo, mas sobre o quão frequentemente o desperdiçamos. Há algo fascinante na visão estoica sobre o tempo. A ideia de que nossa vida não é apenas medida pelos anos que vivemos, mas pelas escolhas que fazemos ao longo desses anos. São as nossas ações, intenções e reflexões que definem a qualidade do tempo, não o número de horas que passamos no trabalho ou em atividades rotineiras. Isso não significa que as responsabilidades diárias sejam menos importantes, mas sim que, ao dar valor àquelas pequenas e significativas ações, podemos transformar a maneira como vivemos. Imagine, por exemplo, que uma pessoa decida passar a maior parte de sua vida em busca do sucesso material, sempre adiando os momentos de lazer, de conexão genuína com os outros ou até mesmo com si mesma. Ela pode até alcançar grandes conquistas, mas será que ela viverá uma vida plena? Essa é a grande questão. O tempo que dedicamos ao que realmente nos faz felizes e nos dá sentido é o que torna a vida rica, independente do que o mundo considera como sucesso. A grande lição do estoicismo é que devemos focar na qualidade do tempo, não em sua quantidade. E é nesse ponto que a verdadeira liberdade reside. Mas como podemos, então, cultivar esse controle sobre o tempo? O primeiro passo é entender que temos sempre a escolha. O tempo, como já foi dito, não se deixa controlar. No entanto, podemos escolher com sabedoria como responder a ele. O que isso significa na prática? Significa começar a eliminar as distrações que muitas vezes nos desviam do que realmente queremos alcançar. O fluxo constante de informações, as redes sociais, as expectativas alheias, todos esses elementos competem por nossa atenção e muitas vezes nos roubam o precioso tempo que temos. Nos dias atuais, é fácil se perder nesse turbilhão de estímulos. Estamos sempre conectados, sempre disponíveis, sempre esperando por algo que, na maior parte das vezes, não acrescenta em nada à nossa vida. Ao invés de sermos moldados pelas circunstâncias externas, devemos aprender a moldá-las a nosso favor. Isso exige disciplina, mas também exige uma reflexão profunda sobre como queremos gastar nosso tempo. Aquele tempo que desperdiçamos em atividades que não têm valor duradouro é um tempo que não podemos recuperar. A proposta estoica é simples, mas profunda. Viver de acordo com o que é essencial. Isso pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas, mas a ideia central é não se sobrecarregar com aquilo que não acrescenta e saber priorizar o que realmente importa. Isso não se trata de uma vida de privação, mas de uma vida intencional. E ao fazer isso, ganhamos algo imensurável: paz. A paz que vem da consciência de que cada momento está sendo vivido de forma plena, de que cada escolha está em sintonia com nosso propósito mais profundo. Para ilustrar isso, podemos imaginar a história de um artista que, após uma vida de fazer, de seguir os padrões estabelecidos pela sociedade, finalmente percebe que sua verdadeira arte não está em agradar ao público ou seguir modismos, mas em criar algo que realmente fale ao coração dele. Ele decide dedicar seus dias a esse novo propósito, a criar sem pressa, sem pressão, mas com foco na expressão genuína de sua arte. O que ele encontrou ao escolher viver de forma tão consciente foi um sentido profundo para o tempo que antes parecia escapar pelas mãos.
Agora, ele encontra no seu trabalho uma maneira de viver intensamente cada momento, de perceber o valor da vida, não pelo que ele faz, mas pela forma como se entrega ao processo de criação. Esse é o tipo de reflexão que o estoicismo nos pede, refletir sobre o que é essencial e buscar uma vida que esteja alinhada com aquilo que realmente importa. Não se trata de buscar a perfeição, mas de ser genuíno, de dar valor ao que é verdadeiro e, ao fazer isso, viver uma vida sem arrependimentos. Quando tomamos consciência da efemeridade do tempo, começamos a perceber que cada segundo é uma oportunidade que não voltará. Cada ação, por mais simples que seja, tem o potencial de ser significativa se a realizarmos com plena atenção e intenção. Às vezes, o maior desafio é a aceitação de que o tempo está sempre em movimento e que, em alguns momentos, não podemos evitar que ele siga seu curso. Mas o estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem da nossa capacidade de escolher o que fazer com o que nos é dado. Mesmo diante de situações adversas, podemos aprender a encontrar o equilíbrio, a serenidade. Cada ação, por mais simples que seja, pode ser uma oportunidade para exercer essa liberdade. O tempo que gastamos pensando ou lamentando o que já passou é tempo perdido, porque ele já se foi. O que podemos controlar, então, é o presente e é nele que devemos focar nossa energia. Por fim, ao refletir sobre o tempo e sua gestão, a lição que fica é clara. O tempo não é algo a ser temido ou controlado, mas algo a ser vivido com intenção e sabedoria. Ao aprender a priorizar o que realmente importa, ao tomar consciência de que cada momento é uma chance única, podemos alcançar um nível mais profundo de realização e paz. O estoicismo nos oferece, assim, uma visão transformadora sobre a vida. Ao viver em harmonia com o tempo, podemos fazer de cada momento uma experiência significativa, plena e verdadeira. Não é sobre ter mais tempo, mas sobre fazer o melhor possível com o tempo que temos. E no final das contas, é isso que torna a nossa vida rica e cheia de propósito. Como vimos, a administração do tempo é muito mais do que apenas planejar suas atividades diárias. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira liberdade vem do controle sobre as nossas escolhas e ações. Quando entendemos que o tempo é limitado, mas a forma como o utilizamos está totalmente sob nosso controle, podemos encontrar serenidade e equilíbrio. Se você gostou deste vídeo e deseja aprender mais sobre o estoicismo e como aplicá-lo à sua vida, não se esqueça de assistir aos outros vídeos do canal. Inscreva-se, curta e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre filosofia e desenvolvimento pessoal. Até a próxima!